Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Pronto, pessoal, boa tarde. Henrique, ele preparou, como combinado na nossa última reunião técnica, uma apresentação para a gente fazer, a gente acompanhar, né? Aí a gente pode ver essa apresentação primeiro e depois a gente pode ir para as dúvidas do pessoal que levantou a mão. Você acha que fica melhor assim, Henrique? Ou Eu acho que as perguntas ficam para o final, fica no melhor. final? Pronto. É. Tá. Então eu passo a palavra para você, Henrique. Beleza. Boa tarde, pessoal. A gente tinha combinado na última reunião, tinha muita dúvida sobre como customizar o Polari para poder se conectar ao Keycloak, né, usando a própria fonte de dados da instituição para carregar o usuário, fazer a parte da autenticação. Como a gente estava recebendo muita dúvida sobre isso, eu combinei na última reunião que a gente ia mostrar como é que tem que fazer na parte do Polari para você poder fazer essa customização. Só que antes eu queria deixar claro que quando a gente fez o compromisso em disponibilizar o Polari, nosso compromisso era com o GovBR, tá? Então, a instituição que quer usar, usa o GovBR. Mas aí, assim, como uma cortesia, a gente tá fornecendo os passos necessários também, né, dando esse suporte para estender o comportamento do Polar e para se conectar na base de vocês. Mas isso é só uma cortesia, a gente não tem como ficar dando suporte para isso, tá? Porque cada instituição é muito diferente, o nível técnico de uma instituição para outra também é muito diferente, uma conhece bem Spring, a outra não conhece, mas a outra conhece Keycloak, a outra não conhece. E aí a gente pega toda a qualidade de erros, né? Nessas consultorias com vocês e acaba consumindo muito tempo nosso. Tá? Então, a solução padrão é com o GovBR, e aí fica padronizado para todo mundo e a gente consegue dar um suporte bacana. Mas aí, como eu falei, né, como cortesia, a gente vai fazer essa apresentação hoje. A próxima, a gente também pode voltar a tocar nesse assunto para finalizar as dúvidas, mas depois disso a gente não vai mais tocar nesse assunto, tá? A gente não vai mais ficar voltando para esse assunto, porque é muito trabalhoso para a gente, consome muito tempo, e nem foi internamente o que a gente tinha acordado aqui, tá? Então, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Esse é o momento. Nós temos algumas pessoas que levantaram a mão, mas esse ponto específico que o Henrique falou, se alguém quiser falar sobre essa questão do Gov, então pode abrir o microfone e falar, independente de ter levantado a mão, né? Pronto, então eu vou começar aqui no que eu tinha combinado, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, né, quando a gente vai implantar o Polari, é subir a parte do barramento. Então, para subir a parte do barramento, né, eu estou aqui no projeto do barramento. Tá legível, pessoal, aqui o tamanho da tela? Eu sei que Eu se... não sei se é minha vista, eu não consigo ler, não. Caramba, Mas, assim, alguém colocou que sim. Então, é, pode ser que sei seja que... só meu problema de oftalmo, então. Se alguém tiver com É, problema e não conseguir fazer a leitura, se manifeste também, tá bom? é. Eu já dei um zoom, acho que vou dar um zoom aqui a mais, peraí. Mas que isso fica meio distorcido para mim. Pronto, aumentei mais um pouquinho. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser subir o barramento, tá? E aqui no barramento a gente tem o Compose, Docker Compose,
que já tem especificado os serviços, tudo, né? Ele vai criar o banco, vai criar o LDAP, vai subir o barramento e também ele vai subir a parte de do que a gente fez, né, recentemente, que também um pedido de algumas instituições na semana retrasada, que algumas instituições queriam que tivesse um arquivo SQL que já fizesse uma pré-carga de exemplo no banco do barramento, né? Eu coloquei hoje isso na vitrine, esse, esse arquivo de carregamento, tá? Que é esse carinha aqui, ó, dockerdb barramento demo.sql. Então, dentro dele tem três usuários, servidor um, chefe 1 e chefe 2, né? E aí tem um CPF falso, um e-mail falso. Tem, tem dados básicos apenas aqui com as principais tabelas para a gente conseguir fazer o login no sistema. Então, quando eu subir aqui o Docker Compose, ele vai subir o banco, vai subir o barramento, vai subir o keyclock e depois ele vai dar uma carga no banco do barramento, certo? Então, vamos executar aqui, o comando é docker compose app-d, executar, ver aqui ele executando, e vamos ver aqui os logs para ver se tem algum problema. O keyclock subiu, o banco não tem nada demais. Aparentemente tudo certo aqui. Vamos aqui agora para o Polar. Para a gente subir aqui o Polar, a primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? A gente vai pegar tudo que tem o GovBR e a gente vai copiar. O caminho vai ser esse aqui. Então, a gente vai criar o nosso login com base no GovBR, certo? Então, eu vou criar aqui uma classe nova. Então, onde tem GovBR, eu vou chamar de KC Out, que é Keyclock, né? KC Keyclock. Copiar, vou copiar tudo que tem aqui, vou jogar para cá. Vou só mudar aqui o nome do arquivo. Aqui onde tem GovBR, eu vou botar KC Out. Então, criei a parte de autenticação e vou criar só o provider aqui, né? Vou adicionar o KCAuth aqui também. Vamos só ver se tem mais alguma coisa de GovBR aqui. Pronto, beleza. Feito isso, vou só ver se ele vai compilar direitinho.
Então, beleza, ele compilou sem erro, isso aqui já é um bom sinal. Então, o que é que eu preciso fazer agora? Eu já tenho o meu arquivo que vai tratar da autenticação, e vai entrar aqui, vai extrair esses valores, tá? Definir aqui o provider do KCOut, e agora eu preciso ir lá no HTML do Polari, e, por exemplo, deixa eu abrir aqui o Polari, cigarro. Quando a gente vai entrar no Polar, vai aparecer isso aqui, né? Usar as credenciais do FRN. Eu preciso alterar essa página aqui para, assim, usar as credenciais do Keycloak. Então, vou procurar onde é que está aqui essa página no sistema e vou alterar ela. Ele procura aqui, cantinho editar, procurando os arquivos, tudo que tiver agora. Tá tudo aqui. Cadê, meu Deus? Artigo login. Férias com MBR. Ó, aqui eu tenho o bloco do GovBR, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar esse cara aqui, em seguida. Aqui eu tenho app, utiliza GovBR, vou botar KC Alt. Aqui eu tenho GovBR, vou botar KC Alt. Aqui esse SVG é só a imagem do GovBR. Então aqui eu vou só botar picote. Assim. Então, aqui eu utilizo login KC Alt. Então eu já corrigi o HTML. Adicionei aqui o KC Alt nos providers. E a classe que vai tratar a requisição. Pois bem, agora eu preciso, vamos startar aqui esse projeto, né, para ver se está funcionando. Eu vou aqui no Compose, e vou pegar aqui a parte do restrito, vou copiar só isso aqui. Eu vou usar aqui esses parâmetros para dar start no meu projeto local. Peguei errado, peguei o público para pegar o restrito. Pronto. Aqui eu vou pegar tudo que tem GovBR, vou fazer a mesma coisa, eu vou duplicar. Esse bloco todinho aqui, ó, que é GovBR, eu vou duplicar ele.
E aqui onde tem GovBR, eu vou botar classe alta, que é a mesma coisa que eu defini aqui, tá? No Polari ou Alpha Providers, tá? Então, o mesmo nome que eu usei aqui, eu vou usar aqui. Eu vou remover, vou usar só o OpenID Profile, tá? Esses valores aqui agora a gente vai para a parte da configuração do Keycloak. Eu acho que é a parte mais trabalhosa que tem todinha, é só a parte do Keycloak, porque a parte de código é basicamente isso. Então, vamos aqui na parte do Keycloak agora. O Keycloak aqui no Compose, quando a gente subiu aqui no barramento, ele subiu o Keycloak na porta 8080. Só confirmar, 8080. A senha admin. Aumenta aqui um pouquinho essa tela. Beleza, então vamos criar aqui o Helm, que já tem o Helm que ele está usando para autenticar na API, né? E a gente vai criar agora um novo Helm que é o que vai ser responsável pela autenticação do usuário. Então, aqui a gente pode chamar de useralf. Beleza? Vamos criar agora um client para conectar com o OpenID, né? Com o Auth2. Então, vou chamar aqui de Polar User ID. Que é tudo padrão. Aqui a gente vai usar a autenticação. Next. E vamos botar asterisco para ele ficar bem permissivo. Tá? Para ele aceitar qualquer requisição, para não ter muita dificuldade. Pronto, então, com isso, a gente criou aqui o Helm, né? E o cliente que a gente vai usar lá. Só tem uma coisinha aqui, ó. A gente vai pegar aqui, a gente vai usar essa senha aqui, tá? Vou copiar logo essa senha. Instituir aqui no nosso arquivo. Ok. O secret vai ser esse. E o client ID é Polar User ID. A gente vem aqui onde tem Helm Settings agora. E aqui ele tem um endpoint que ele já mostra todas as URLs que ele expõe, né? Do nosso Helm. Aqui, ó. Consigo aumentar um pouquinho. Tá? O que é que a gente precisa aqui? Não sei se eu tentar aumentar aqui o zoom do VS Code. Legal. O que a gente quer mudar são esses valores aqui. Então, o primeiro URL que eu quero alterar aqui é authorization URI. Então, vamos procurar aqui quem é o authorization. Vai ser esse cara aqui. Authorization endpoint. Token URI. Esse cara aqui. JWK é o certs. Esse cara aqui.
Userinfo RI. Está correto, aqui está correto, aqui está correto. Redirect RI. Então, redirect RI vai ser esse valor aqui, e aqui eu boto KC. Tem que ser o mesmo valor da KC out. E ele também vai me dar o logout, que é esse cara aqui. Certo? Outra coisa que eu preciso fazer é copiar isso aqui, ó. Também vou. Utiliza govbr, vou botar utiliza login cout. É o mesmo, aqui, esse parâmetro vai ser esse parâmetro aqui, ó. E a gente criou esse aqui, ó, utiliza login cout. Tá? Então, o frn falso, aí govbr a gente muda para falso, e cout fica true. Então, basicamente, são essas três alterações, esses conjuntos de alteração aqui. Então, estou mudando aqui o out e govbr. Ver se tem mais algum canto que tenha govbr. BR, pá, pá. Copiar aqui esse cara. Vou rodar aqui no meu IntelliJ só para ver se o projeto sobe, né? Executa direito. Então, normalmente, como é que eu faço aqui para executar no IntelliJ? Eu venho aqui, procuro aqui o app web restrito e mando debugar. Tá? Ele vai tentar executar e vai dar um erro. Ele não tem nenhum parâmetro. Mas eu faço isso para ele poder gerar. Aqui não vai dar erro porque eu já tenho criado as coisas. Um minuto. Vou apagar tudo isso daqui. Pronto, deu erro. Só que esse erro aqui é natural. Eu queria que ele realmente desse erro, que era só para gerar essa entrada aqui na lista de execuções. Aí eu venho aqui e vou editar esse cara que ele criou. Eu venho aqui em modificar a opção e vou procurar aqui a parte que ele fala variáveis de ambiente. Aí ele criou aqui, eu vou pegar essa variável de ambiente aqui, ó, Spring Application JSON. Tá aqui, opa. Spring Application JSON, e aqui eu vou pegar esse valor, né, que é a mesma coisa que a gente está passando lá no Compose, né? Eu editei com os valores. Então, mandar debugar, fé em Deus, tem que dar certo. Ah, deu erro. Por que que deu erro? Porque eu esqueci de subir o banco, tá? A gente tem mais uma coisa aqui para fazer. Como eu estou startando o, o Polari isolado, né? Tem que fazer o seguinte. Eu vou comentar aqui no Compose a parte do restrito, tá? É o que a gente quer subir só no IntelliJ. Vou comentar. E agora eu vou subir o Composer do Polar. Então, ele vai subir todos os serviços, menos o restrito, porque o restrito eu vou subir pelo IntelliJ, manualmente, para a gente debugar. Agora que o banco subiu, né, deixa eu ver se está tudo certo. Esperar aqui executar. Só que ele subiu o público e subiu a API.
Tudo certo. Vamos subir de novo aqui o Polar. Clicar aqui na baratinha do IntelliJ. Deixa eu estar em modo debug. Tá. Faltou alterar as conexões com o banco. Vamos ver aqui, olha. O banco está subindo na porta 35432. 35432 aqui. Colocar o rosto, parar de parará. Atualizar lá aquela variável, né, já que eu estou mudando aqui. Só travou. Hum, beleza. Eu também esqueci de alterar mais coisas, né? Deixa eu ver aqui. Polar e DB. Aproveitar e alterar isso aqui também. Aqui não tem barramento de serviços, a gente está subindo na porta. Barramento de serviços, cadê? 5432. Preciso fazer isso daqui porque como eu não estou subindo pelo Docker, ele não consegue achar esses serviços pelo nome, né? Eu tenho que colocar o IP e a porta. Posso colocar o roxo ou então 127.0.0.0.1. Vou colocar o roxo de cima 2, vou montar de novo. Aqui não. Aqui. Ah, qual é o problema agora? Eu estou subindo aqui na porta 8080, o meu Polar. Só que o Keycloak ele também já está subindo na porta 8080. Então eu tenho que adicionar aqui uma porta diferente, tá? Eu vou subir aqui na porta 8081 para não ter problema de compatibilidade de porta. Choque de porta. Estão querendo alguma coisa aqui, clock app. Clock app. Isso aí é o host.
Onde tiver que clock up, vai ser localhost 8080. Então, localhost 8080. Set o JSON de copiar de novo. O que aconteceu? Estranho. Tem algum problema aqui no barramento. Subir isso aqui de novo. Eu estava falando pro pessoal, eu já fiz isso aqui 1 milhão de vezes, mas ao vivo sempre tem uma emoção, né? É isso. Tenta desabilitar a sincronização de unidades, né? Talvez É, isso. mas mesmo assim, se eu desabilitar ele passa, mas o estranho é que o banco tá com problema. O banco que ele subiu aqui tá como se fosse corrompido. Deixa eu recriar aqui esse banco.
A aplicação não está dando, quem está dando erro é o container do banco. Deixa eu desabilitar aqui a sincronização de unidades, para ver se ele loga. Deve ter alguma vírgula faltando lá no JSON, né? No formato. Não, Acho que eu devo ter errado aqui no Ctrl C. Ah, que copiei errado. Copiei tudo só que aqui. Sistema que ele não... Deve ter errado alguma coisa, ó, porque ele não habilitou o Cassiout. Só ver aqui.
Caseate, utiliza login Caseate. Isso pode ser certo. Uhum. Hum, aqui eu errei a bívia, ficou dentro do lugar errado. Aqui, ficou dentro do outro if. Tá bom. Isso. Apareceu. São as credenciais do KCAlt. Então, o que é que a gente precisa fazer aqui agora? Tem que recriar porque eu excluí o banco. Aqui a parte do Helm. Ontem eu fiz uma mudança aqui no meu DNS. Isso foi isso que pode ter causado esse problema agora.
Só reiniciando aqui, porque eu fiz uma alteração ontem no meu DNS. Estou cismando que o problema do container é esse. Deixa eu olhar aqui. Bom, então, eu vou criar aqui agora um usuário para a gente testar lá. Servidor 1, aqui no nome dele, eu vou aqui no nosso arquivo de demo, pegar aqui esse e-mail. Esse é o servidor 1, tá? Credenciais, vou para servidor 1, servidor 1, servidor 1, não é temporário, salvar. E aí a gente precisa criar alguns atributos para esse usuário, certo? Então, um deles vai ser o CPF. Ele vem aqui no servidor 1 e vai pegar o CPF dele, que é esse campo aqui. 76, tarari, tarará. Tá aqui. Acho que só precisa do CPF. Vou também lá para a imagem, a foto, esse campo aqui. Acho que nem precisa, mas vou botar. Pronto, então, a gente criou aqui o usuário, né, que a gente vai usar para autenticar, e agora tem um segundo passo, que é, a gente precisa fazer um mapeamento, porque quando autenticar, o Keycloak vai devolver para o Polari um arquivo JSON, e um dos arquivos um dos atributos que esse arquivo JSON vem é um atributo chamado sub, sub. E esse atributo sub, ele tem que ser mapeado para o CPF do usuário. Esse campo aqui, CPF. Então, só lembrar onde é que fica isso. Acho que é aqui em Client Scope. Por aqui. É aqui mesmo. É que a gente vai procurar aqui o user atributo, que a gente vai fazer o mapeamento, que é do campo CPF, que vai ser o nome do nosso mapeamento, né? Vou chamar de CPF do sub. Aí o atributo do usuário vai ser o CPF, que é o CPF que a gente criou lá naquela outra página. E aqui vai ser o sub, que é o nome do token, né? Ele vai vir escrito. Se a gente não definir isso daqui, ele vai vir um hash. No lugar do sub, eu quero que venha o CPF do usuário. Salvei. Aqui para fazer o que deu. Cliente not-
Authorization, traço, KCout. KCout, cadê? Correto. Client ID que você tá vendo no Keycloak não é diferente do que tá ali no JSON, não? Não entendi como é que é. O Client ID aí tá User ID que eu vi ali no Keycloak. O que tá no JSON é diferente, né? Deixa eu ver. O Realm, quero dizer. Não é o Realm. Não foi com espaço. Deixa eu ver o Helm. User Alpha. Mas Só revisar aqui os parâmetros que eu botei. Posso ter passado alguma coisa em branco. Então, authorization, polar off those authorization. Se eu esqueci alguma coisa aqui. depois que tu tirou o espaço ali do Client ID, tu jogou no IntelliJ de volta? Não, ainda não. Vou fazer. Então, talvez seja isso. Agora foi. Era só o espaço. Então, botei aqui um breakpoint, ó, pra gente entrar aqui na login service, que ele é o entry point, tá? Quando faz o login, né? Aí ele retorna, ele vai cair aqui nessa classe login service. Então, vamos debugar aqui só para ver se ele vai carregar as coisas direito. Beleza. Quando eu der um F5 aqui, ele vai entrar ele é para entrar aqui na minha classe de Authentications Action KCout, que foi a classe que a gente criou para tratar a requisição. Vamos ver, entrou, perfeito. Aqui o sub é para retornar o CPF, que é aquele parâmetro lá que a gente criou, retornou o CPF, show de bola. O nome retornou correto, a URL correta, e o e-mail retornou correto. Estou no erro aqui no console. Pronto. Esse erro que está dando aqui é por causa do meu banco lá que tá corrompido. O meu banco local está corrompido. E não vai, o barramento não vai funcionar por causa disso. Mas senão teria logado, sim.
Agora, por que que esse banco está corrompido? Eu não sei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou reiniciar aqui minha máquina virtual e vou ver se ela corrige. Pessoal, isso daqui não vai acontecer, não. Tem alguma coisa errada na minha máquina, porque eu fiz alguma modificação de ontem para hoje que deve ter esculhambado o meu Docker. Vou jogar aqui esse erro no Google para ver se ele retorna alguma coisa. Henrique, Oi. deixa eu dar uma sugestão, porque assim, quem sabe faz ao vivo, né? Que foi mais ou menos o que a gente estava tentando fazer, mas existem as situações que a gente não consegue prever, enfim, às vezes. TI é isso mesmo, você muda a máquina, já não é a mesma coisa, porque tem toda uma configuração que deve acontecer. Minha sugestão é, de repente, a gente pensar em outra forma de apresentar isso, certo? E a gente abrir para as dúvidas. O que é que você acha, para as pessoas que levantaram a mão? Pode ser. Enquanto isso, eu fico pesquisando aqui e respondendo. Pronto, pronto. A gente vai em paralelo, assim, para tentar fazer com que hoje as pessoas que entraram aqui e se dispuseram a participar tenham suas questões, pelo menos, respondidas. Saiam daqui com menos dúvidas do que entraram, tá bom? Então, Joy, você quer falar? Oi, Opa. sim, tudo bem? Boa tarde. Ô Henrique, é assim mesmo, viu? Quem programa e faz ao vivo sabe que isso acontece mesmo, mas deu para ver muitas etapas que a gente já percorreu aqui na UFMG, né? Então, eu trabalho na UFMG, minha colega tá assistindo aqui também, a Juliana. Enquanto você deu as instruções, Henrique, eu pedi à pessoa responsável da UFMG, ele baixou o arquivo SQL de inicialização lá do barramento. Eu já fiz os inserts no meu ambiente de desenvolvimento, já consegui ver um monte de coisa e testar uma coisa que estava travado, no nosso caso, que era o caso de uso que envolve o servidor, né?
Então, a gente já consegue ver, usando os exemplos que você forneceu agora, né? Eu já consigo me logar, né? Mudei só meu CPF, alguns dados específicos, e consigo já ver os casos de uso que se refere ao caso do servidor, que era um caso que a gente não estava conseguindo passar por nada. Então, Sim. obrigado aí pelos select, pelos inserts que realmente funcionaram. Eu e a Juliana, Henrique, a gente tem algumas dúvidas agora um pouco conceituais, baseadas até no que vocês nos forneceram, tudo bem? Aí eu queria te perguntar o seguinte, com os inserts aqui na minha visão, eu vi que para cada tem chefe 1, chefe 2 e usuário, né? Usuário, chefe 1, chefe 2, nessa ordem, né, que você colocou. Para Sim. cada, lá na tabela, na aplicação barramento, na tabela API, no esquema, na tabela chefia, no caso, API chefia, eu vejo que tem um insert para chefe 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e ele tem níveis de responsabilidade diferentes, né? V, C, você repete, V deve ser vice-chefia, né? C Deixa eu ver deve ser aqui. chefia. Tem aqui, ó. No application. Aí eu vejo o que significa lá, a gente conhece as letrinhas, né? Você colocou até um comentário lá de ajuda, a gente já tinha chegado aí, né? Nesse exemplo que você forneceu, o chefe 1, ele é inserido 5 vezes, com designações, com o campo, o atributo designação ID, com códigos diferentes. Você poderia explicar um pouco do que se trata isso? Eu sei que o ID está identificando aquele registro único na tabela, naturalmente, mas aí tem designação ID, 5 inserções do chefe 1 na tabela API chefia. Tá. Assim, toda vida que, por exemplo, você é um funcionário, tá, da STI, e aí você vai virar superintendente da STI. Você vai receber uma designação, que é aquela oficial, que sai no Diário Oficial, tudo. Então, assim, toda chefia, ela tem uma designação. Mas pode acontecer de uma chefia não ter designação, porque existe o caso que o cara ele é responsável de boca, sabe? Assim, eu sou coordenador aqui da minha equipe, mas eu não tenho nada oficial, não. Mas eu, né? A gente sabe como funcionam as coisas, né? A gente nem sempre tem o cargo comissionado lá, a FG, mas você que é o responsável pela tocar a equipe e tudo. Então, por isso que pode ter designações diferentes, ou pode até acontecer de não ter designação. Certo, eu tô vendo que um campo aqui é nulo, no caso do chefe 2. Ele é G, deve ser G, a gente tá chamando G de quê mesmo? Eu não sei se é gerência. Deixa eu ver, acho que é gerência, ou gerente. Gerência seria pró-reitor, né, alguma coisa. Aí, assim, o que cada um vai ser, o pessoal do CGRH Gerência. poderia explicar melhor o que cada atributo desse é. Vou ficar devendo. Não, Porque mas tudo bem, isso aqui não tem problema não. Então cada uma dessas linhas, quando o servidor 1 está associado apenas, está embaixo de apenas de uma dessas chefias. Então tem 5 chefias, chefia 1 5 vezes, e o servidor está associado apenas a uma dessas designações dele, seria isso? Ou ele pode estar debaixo dele em mais de uma designação? eu não entendi. Você pode repetir, Joey? Desculpa, então deixa eu formular melhor. O chefe 1, ele está na tabela chefia 5 vezes, por causa das designações diferentes que ele recebe. Isso está claro para mim. Tá, e também você tem que ver o tempo, né? Porque aqui o tempo ele Data de está... início, sim. Ok, tudo bem. Tem que Aí eu considerar tenho isso. o servidor 1, né? Na tabela servidor, né? Eu estou vendo, já fiz o insert aqui, tenho o servidor 1. Esse servidor 1 vai ser associado a uma dessas chefias a partir da lógica das hierarquias, né? Qual que é a unidade que ele está lotado. Então, aqui o servidor 1 está na unidade 2, Superintendência de Tecnologia da Informação. A partir dessa vinculação da unidade é que o chefe dele é arrolado, vamos dizer. Não, eu posso ser chefe de uma unidade que eu não estou lotado.
Não, isso eu entendi. A minha pergunta é do servidor. Como é que eu vinculo o servidor à chefia? Essa é a minha pergunta direta. O servidor, ele tem unidade, localização. Unidade de localização ID, número 2, É, Superintendência e Tecnologia da Informação. Então o que eu falei estava certo. É essa unidade de localização que determina quem é o chefe desse servidor. isso. Ok. Então, unidade de localização 2. Deixa eu procurar aqui esse É, chefe aqui. pode até acontecer de um servidor ter mais de um chefe, né? É Porque isso que eu ia te perguntar agora. Aí na tabela eu vejo que a unidade ID 2 tem mais de um chefe, tem 2, 3 chefes, né? Na verdade, o chefe 1 se repete como chefe da unidade 2, mas ele tem designações diferentes. Então, eu entendi isso. É que aqui, tá, esse caso aqui é um caso real, tá? Eu só mascarei os nomes e os CPFs. o problema não foi ótimo, porque isso mostra... O exemplo tá bom e tá funcional aqui do meu lado até o momento, tá? Vocês não usam o ID como CPF, tendo o CPF como chave, né? Isso não é uma necessidade, né? Não se usa não aqui. Esse código é um código interno de vocês, da chefia, do servidor, o ID, né? Esse ID é um código interno. Aqui está falando? O usuário? Qual ID? Isso, aí, por exemplo, esse D aí, né? É um código da geração dele, né? Quando ele foi gerado, tinha um sequencial lá, foi gerado. Isso. Ok. Mas quando você vai em chefia, deixa eu ver se é a mesma coisa. Em chefia é a mesma coisa, não precisa ser o CPF. A minha pergunta era essa e tá, os exemplos que você traz aqui não tem essa diferenciação. Deixa eu te perguntar mais coisas aqui a respeito de uma coisa aqui da unidade, só um instantinho. Unidade eu vi a hierarquia, conforme você tinha me explicado naquela semana anterior do exercício que a gente fez aqui, tá tudo certo, eu entendi. API usuário, deixa eu ver se é isso. Eu vi um negócio aqui que eu queria te perguntar, Henrique, só um minutinho. Minha colega também tinha anotado aqui. Eu vi um código. Só um instantinho. Tá. Designação ID você respondeu. Categoria ID igual a 2. No servidor tem um campo, um atributo categoria ID. E ele é marcado para o servidor uma Categoria categoria ID. 2. Isso é aleatório? Não, na verdade não acho que não é aleatório, né? Porque o chefe 1, a categoria ID, lá na tabela API servidor, categoria ID, esse Sim. atributo, o chefe 1 tem categoria ID 1. O chefe 2 tem categoria ID 2 e o servidor 1 tem categoria ID 2. Está variando entre 1 e 2. Queria saber se tem algum significado isso. Tem. Paulo, você pode consultar no banco, por favor? Acho que fica em RH, Consultar o quê? a tabela categoria, para ver quais são os tipos de categorias de servidor. Sim, peraí. Você tem acesso ao banco aí? Tem. Só conectar aqui. Juliana, se eu estiver esquecendo alguma coisa, você abre o microfone aí, por favor, tá? Talvez nem esteja sendo usado, sabia? Esse valor categoria. Deixa eu só confirmar aqui. A gente tá trazendo, mas nem precisava. Deixa eu ver se está sendo usado. Categoria para saber se é técnico administrativo ou se é professor. Alexandre digitou aí também, junto com o Carlos. Ó. Se for docente é 1, se for técnico administrativo é 2. Olha, ótimo. Técnico. É importante isso, hein? Isso é importante. Foi bom ter perguntado. Bom, dos campos que eu avaliei, deixa eu ver se tem uma questão no usuário.
os roles não aparecem no seu insert, né? Isso é feito Manualmente. manualmente mesmo. É. Ok. Tá. E agora, Henrique, mais conceitual ainda, a gente queria entender a lógica do barramento, se conectando com a aplicação Polari. Eles fazem uma sincronização, né, das unidades, da pessoa, do usuário. Em que momento que isso é feito? É através de rotina? É através... A cada 12 horas, as unidades são sincronizadas, ou quando o sistema sobe. Quando ele sobe, até aparecem as mensagens lá, né, que eu vi vocês Isso. comentando. Em desenvolvimento, a gente comenta, que demora, né, para sincronizar, que é aquele parâmetro lá que vocês viram eu editando, para não dar problema quando vai subir o sistema. Sim, eu vi quando você estava mostrando aí. Então, a cada 12 horas, né, ou a cada vez se eu subir o dock de novo, ele faz lá a sincronização. Então, se eu tiver criado coisas em teste, se eu não tiver sincronizado, vai dar problema. Eu tenho que sempre ou reiniciar o dock, né, pelo menos a aplicação barramento, né? Não é isso? É porque assim, eu não sei como é aí, mas aqui muda muito pouco, sabe, a tabela unidades? Não é que a gente está em teste, né? Sim, entendi. Então, aí, toda vez que eu fizer uma alteração no banco, eu tenho que restartar o dock do barramento de serviço. Seria suficiente? Seria. Beleza. Juliana, eu acho que é isso, né? Não sei se você quer perguntar mais alguma coisa do nosso lado. Não, acho que só. O nível de responsabilidade, né, que ele já tinha falado, a designação ID, a categoria ID ele respondeu também, né? Acho que não ficou faltando, não. Ô, Henrique, excelente, obrigado de novo. Acho que hoje nós destravamos 90% das coisas aqui, viu? Obrigado de novo. Coisa boa. Muito obrigada. O próximo? Acho que eu não tô vendo. Tem alguém com a mão levantada, não, né? Não tem mais ninguém com a mão levantada. Mas alguém tem alguma dúvida? Diogo. Olá pessoal, aqui Diogo da UFAM. Diminui sua TV. Peraí que tem muito eco. A minha pergunta, Henrique, talvez ela seja até bem besta. A gente já fez a implementação inicial. Já? A gente fez a implantação inicial aqui na UFAM e a gente conseguiu criar o plano institucional, né, o plano diretor, o plano estratégico. E quando a gente vai na tela do plano gerencial, deixa eu só confirmar aqui, plano gerencial, tem a tela quadro de servidores. E a gente, inclusive, verificou a carga, né, baseado no que você apresentou aqui, né, daquele demo do SQL. A gente viu que a gente está fazendo de um modo muito parecido. Só que o nosso quadro de servidores, ele sempre fica vazio. Sempre vem 0 servidores. Lá no plano gerencial, quadro de servidores. Aí, eu queria saber se é um comportamento padrão. A gente deu uma olhada aqui no código, a gente não encontrou o que pode ser, assim, não dá um erro, entendeu? Não dá um erro, mas a gente nunca consegue visualizar o quadro de servidores. Aí, queria saber se você já viu alguma situação do tipo, se é algo que de repente faltou ali. A gente seguiu aquele manual que tem no site do site oficial, né, do Polari, que fala para o passo a passo do que cadastrar, né? Cadastrar unidade, plano estratégico, eu acho, enfim, até chegar no plano gerencial. E no momento que a gente chegou no plano gerencial, a gente fez o cadastro, né? Acho que a gente só não homologou, mas o cadastro de servidores ele nunca mudou, sempre foi 0 servidores. Você já viu algo assim? Cara, não. Você subiu o Polar bem direitinho, né? Subiu normal, criou o usuário, tudo. Aí você Isso. cadastra as atividades, ela não aparece no quadro? Ela não aparece. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui rapidão. Tu mudou o meu ID lá? Ele tá aparecendo aquele erro lá. Diogo, os Opa. servidores já tem plano individual? Não, a gente seguiu aquele manual do site. Ele fala para a gente ir
no tipo de plano, política, configuração de unidade, construção do plano e da política institucional, plano estratégico e depois plano gerencial. A gente nem chegou no plano individual porque a gente ainda estava no plano gerencial. Ele Então, vai aparecer, o quadro de servidores vai aparecer quando tiver servidores alocados já com o plano individual lá. Quando você cadastrar um plano individual para o servidor da unidade, aí na chefia da unidade ele vai verificar esse quadro de servidores. eu Vai tentei que aparecer deu um o erro. plano individual de cada servidor dentro do quadro de servidores, vai mostrar os servidores que estão presencial, parcial, integral, direitinho, sabe? E vai mostrar quando ele estiver de férias, essas coisas. Tudo isso vai estar dentro do quadro de servidores. É uma visão geral da unidade. Certo. Tá, então a gente vai tentar chegar no pular plano essa etapa. individual, vai conseguir, vai aparecer lá no quadro de servidores. Tá ok. Então a gente vai tentar pular um pouco aqui a etapa do gerencial e tentar fazer Já o cadastrou o individual. gerencial também logado, não tá? Isso, a gente já chegou a cadastrar o plano gerencial. Acho que só tem um, inclusive, mas a gente chegou a fazer. Pronto. Cadastra os servidores para esse plano, o plano individual dele. Aí você vai conseguir ver. Tá ok. Então a gente vai tentar verificar aqui, como a gente estava mexendo durante a apresentação, tá dando um outro erro aqui, mas não tem nada a ver com a questão. Se que a gente corrigir, eu vou fazer esse teste que você falou, Amanda. Mas é isso, né? Mas é isso. Obrigado, Henrique, aí, pelo apoio. Valeu. Mais alguma dúvida de alguém? Não. Thaís, quer falar alguma coisa? Mais ninguém inscrito, né? Eu queria só, assim, agradecer mais uma vez, né, a participação e a presença de todos. Normal acontecer todos os imprevistos possíveis e imaginários com TI. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com TI também, e era sempre assim, né? Sempre uma caixinha de surpresa, e parece que tudo que a gente planeja fazer faz ao contrário, que é para dizer, olha, não foi assim do jeito que você disse que ia ser, né? E ainda mais quando a gente decide fazer ao vivo, como o Henrique fez, mas assim, a gente vai depois verificar uma forma diferente de passar essas orientações para vocês. Queria, né, aproveitar para dizer assim, agradecer muito a equipe da nossa TI, né, Henrique, Amanda, Isaac e os demais representados aí por vocês, porque a UFRN tem feito um esforço gigante para tentar dar conta das demandas internas e atender também as instituições, né? A gente está com problema de pessoal, que todo mundo está também, não é novidade nem é exclusividade nossa, mas a gente tem se empenhado muito, e em nome da Progesto eu agradeço realmente o empenho e a dedicação de todos que tentam fazer o possível diante da escassez de pessoal para dar conta de tudo. Então, muito obrigada, Henrique, muito obrigada, Amanda. O vídeo está gravado, e aí a gente fica devendo depois só essa questão que Henrique tentou passar e deu algumas instabilidades, mas, assim, nada também de outro mundo. A gente, como equipe aqui, a gente tenta ajudar da melhor forma, da forma que a gente, o máximo de instituições que tem nos procurado, tá bom? Então, só pedir realmente essa compreensão de todos, tá bom? E aí, na próxima semana, nós teremos um novo encontro, dia 9 de maio, está previsto um encontro para a gente falar sobre homologações, né? Um encontro mais gerencial, não é técnico, na verdade, é mais com a equipe da Progesto mesmo, para a gente conversar um pouco sobre a questão da homologação. E aí a estratégia segue, a gente sempre alternando o encontro técnico com o encontro gerencial, e aí a gente vai tentando ajudar, né, da melhor forma, tá bom? Isso. Só complementando aqui, eu já fiz isso aqui 1 milhão de vezes, né, inclusive fiz ontem, né, antes para poder testar e validar tudo que funcionava. Mas hoje deu esse erro aqui no meu Docker, e eu não sei porquê, mas depois que acabar a reunião, eu vou continuar aqui no Meet, porque eu quero descobrir esse problema aqui, que vai também que alguém passa pela mesma coisa, né? Então, eu vou continuar aqui no Meet, e quem quiser ficar por aí, fica à vontade também para permanecer comigo. Tá bom, então. Muito obrigado. A gente dá por encerrada a reunião, e nos encontramos no próximo encontro, no dia 9. Muito obrigada, mais uma vez.